Olá, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês poderosamente, em nome de Jesus. Quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, a Bíblia, ela nos diz que Isaías, ele foi filho de Amós. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro de Isaías. Isaías tem recebido vários nomes e títulos que mostram sua importância. Príncipe de todos os profetas, o Paulo do Antigo Testamento, o maior dos profetas, profeta do Evangelho, antes do Evangelho e profeta por excelência. É o primeiro livro da divisão dos profetas maiores, que engloba também Jeremias, com Lamentações, Ezequiel e Daniel, chamados assim por causa do tamanho deles. Então você vê que Isaías, o livro de Isaías, é um livro grande, por isso ele é chamado de profeta maior, ou seja, ele está entre os maiores profetas do Antigo Testamento. Então, juntamente com Ezequiel, Daniel e Jeremias, e Lamentações também de Jeremias, que englobam ali aquele pacote chamado dos profetas maiores do Velho Testamento. Isaías, ele profetizou 740 ou seja, de 680 a 740 anos antes de Cristo. O local foi em Jerusalém, o alvo foi reis e povo de Judá antes do exílio. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre o profeta Isaías, que o profeta, ele anuncia que o juízo é certo, mas também consola ao profetizar salvação e retorno do remanescente fiel à terra. Então Isaías, ele foi escolhido por Deus para profetizar sentença sobre aquele povo. Agora nós vamos ver aqui um profeta chamado Isaías. Quem foi esse profeta? Isaías foi teólogo, pregador, historiador, reformador, estadista, poeta, príncipe, primo do rei Uzias, patriota e mártir. Segundo a história, ele foi cerrado ao meio sob ordens do rei Manassés. Foi casado com uma mulher identificada apenas como profetisa. Está no capítulo 8, no versículo 3. O nome de seus filhos resumiam a sua mensagem, assim como seu nome, Jeová salva. Então, estamos vendo aqui um pouquinho sobre quem foi o profeta Isaías. Deus usou as habilidades de Isaías, mas não sem antes trabalhar a vida dele. O capítulo 6 de seu livro registra que o Senhor se revelou a ele. O profeta percebe sua realidade humana impura e Deus o purifica. Só então Isaías é chamado a pregar e se oferece para uma missão dura, longa, mas com um final de esperança. Apesar de toda indisciplina e pecado, Deus preservaria um remanescente fiel de seu povo. Então aqui a gente vê que Isaías, Deus o chamou lá no capítulo 6, lá fala como Deus se revelou a ele, não é? E ali o profeta, ele percebe a sua realidade humana impura, quando Deus se manifesta a ele, e ele diz: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou um homem de impuros lábios. Mas então Deus ali purificou o profeta, e depois daquela purificação, então ele foi
é enviado a profetizar, a pregar para aquele povo judeu. Então, o livro de Isaías é um livro grande, conforme eu falei no começo. É uma coletânea de mensagens com dados históricos e recursos literários. Cada parte uma unidade em si mesma, mas que se relaciona com as outras partes. A primeira parte trata-se do livro dos juízos, mas entre as condenações ordenadas pelo Senhor estão porções de consolo. A ponte histórica é formada por 2 livramentos que o Senhor dá, de uma invasão e de uma doença. A segunda parte, o livro do consolo, tem conteúdo futurístico. Deus consola o povo ao prometer que um remanescente seria preservado e salvo das mãos do inimigo, pelo ungido do Senhor. Por isso tudo, o livro de Isaías é chamado de mini-bíblia. Então, realmente, o livro do profeta Isaías é um livro grande, extenso. Você tem que ter um pouco de paciência para ler esse livro. Você pode ir lendo o livro de Isaías, marcando onde você para, pode ser dobrando a folha da Bíblia, pode ser colocando ali alguma coisa para marcar o lugar que você parou, para depois você continuar lendo o livro de Isaías. Então vamos lá. Isaías foi um servo do Senhor. É um dos personagens principais do livro de Isaías. Há 4 passagens que tratam sobre ele. Nelas aparecem um retrato do Messias. Então você vê aqui que Isaías, ou seja, que o servo do Senhor, é um dos personagens principais do livro de Isaías. Agora eu vou mostrar para você aqui. Israel foi chamado para ser um servo do Senhor, mas não correspondeu à sua missão. Isaías prevê que é o servo perfeito e obediente e que trará a libertação definitiva. Então Deus, quando ele chama Israel, Israel não correspondeu à missão. Quer dizer, Deus, quando formou ali a nação de Israel, ele esperava que Israel correspondesse, quer dizer, andasse na sua presença, obedecesse às suas leis, mas não foi isso que aconteceu. Então, Isaías, ele prevê aquele que é o servo perfeito e obediente. Então, vamos falar aqui também um foco no capítulo 40. Esse capítulo é um modelo de como eram as pregações dos profetas, os recursos literários que usavam e como dialogavam com a cultura. O povo cumpriu seu castigo no exílio e então podia descansar nas promessas de restauração e descanso. É interessante como o vocabulário de anúncio do consolo eterno. Veja a expressão, falai ao coração, que significa falem com ternura. O que segue é o anúncio de perdão e alívio. O discurso dessa parte é concluído no versículo 11, com a figura do pastor que cuida e guia mansamente. É interessante notar que no Novo Testamento, Jesus afirma ser o bom pastor e ser manso. Isaías 40, versículo 12 e 31. O trecho é uma grande comparação e cheio de perguntas retóricas que exigiam as respostas não ou ninguém. Esperar no Senhor. Há promessas para aqueles que esperam no Senhor. Há promessas para aqueles que esperam. Tem que saber esperar. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Então, há promessas para aqueles que esperam no Senhor. A palavra esperar também pode ser traduzida como confiar.
precisamos aprender a difícil arte da espera. Na vida, esperamos em muitas áreas, mas a espera que realmente compensa é a espera pelo tempo, pela direção e obra do Senhor em nossas vidas. Então nós temos que saber esperar no Senhor. Nós temos que aprender, não é? Aprender a esperar e também a confiar. É uma difícil arte, mas a gente tem que praticar essa arte aprendendo e confiando. Então, conclusão, Isaías é realmente fascinante, exemplo de perseverança e um modelo que devemos ter. Ele nos inspira a pregar a verdade de Deus e a viver de acordo com o caráter do Deus que pregamos. Alimente no coração a mesma disposição de Isaías ao responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Então você aprendeu hoje sobre um pouquinho com respeito a esse grande homem de Deus, o profeta Isaías, que está englobado na lista de um dos maiores profetas do Velho Testamento. Que Deus abençoe, e a próxima lição nós estaremos falando sobre Jeremias. Quem foi o profeta Jeremias? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, que você terá muitas coisas boas para a edificação da sua vida espiritual.